A decisão mais criticada de Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial pode ter sido sua melhor. Em agosto de 1941, com seus generais implorando para avançar sobre Moscou, Hitler desviou seus panzers para o sul, em direção a Kiev. Historiadores chamam isso de erro que fez a Alemanha perder a guerra. Seus generais chamaram isso de loucura. Halder, chefe do Estado-Maior do Exército, tentou renunciar por isso. 6 semanas depois, esses panzers fecharam o maior cerco da história da guerra. Mais de 665 mil soldados soviéticos foram feitos prisioneiros. 5 exércitos inteiros deixaram de existir. Guderian, que liderou a operação e antes era contra ela, depois a chamou de sua última grande vitória. Hoje vamos analisar os dois lados da decisão operacional mais debatida da Frente Oriental. O que Guderian e Halder queriam, o que Hitler queria, por que a discussão se agravou a ponto de oficiais superiores oferecerem renúncia e por que a ideia de que Hitler desperdiçou a chance de tomar Moscou por estupidez não é tão sólida quanto muitos acreditam. Para entender a discussão, você precisa entender como estava a Frente Oriental em agosto de 1941, porque ambos os lados tinham razões legítimas para o que queriam. A Operação Barbarossa começou em 22 de junho com mais de 3 milhões de homens atacando ao longo de uma frente que ia do Báltico ao Mar Negro. 3 grupos de exércitos, norte rumo a Leningrado, centro a Moscou e sul a Ucrânia. No fim de julho, o grupo de exércitos centro, sob o comando do Marechal de Campo von Bock, obteve resultados impressionantes. O cerco em Białystok-Minsk no final de junho havia aprisionado mais de 320 mil soldados soviéticos. A Batalha de Smolensk, em julho, capturou outros 300 mil soldados soviéticos. O caminho para Moscou estava livre e as forças soviéticas à frente destruídas. O segundo grupo Panzer de Guderian e o terceiro grupo Panzer de Hoth haviam percorrido cerca de 700 quilômetros em 6 semanas. Mas esses números ocultavam um problema grave. Após 2 meses de combate, o grupo Panzer de Guderian tinha cerca de 494 tanques operacionais dos cerca de 990 iniciais. Isso significa 50% de perdas e os veículos restantes consumiam peças mais rápido do que eram repostas. As divisões de infantaria estavam centenas de quilômetros atrás dos panzers por marcharem a pé, aumentando diariamente a distância entre as pontas de lança e quem deveria manter o terreno. Havia ainda um problema que ninguém no grupo pró-Moscou queria mencionar. O grupo de exército centro tinha o flanco sul exposto. Veja o que Guderian, Halder e Bock discutiam. Moscou não era apenas uma cidade. Era o centro de toda a rede ferroviária soviética e se os alemães a tomassem, cortariam a logística soviética em seu ponto mais crítico. Os soviéticos teriam que usar reservas estratégicas para defendê-la, dando à Wehrmacht a batalha decisiva de aniquilação que a Operação Barbarossa buscava. Halder achava que Stalin apostaria tudo na defesa de Moscou e que uma vitória alemã destruiria o restante da organização militar soviética. Guderian concordou e acrescentou seu argumento sobre o ímpeto. Seus panzers avançavam há 2 meses, com as forças soviéticas à frente destruídas. Se ele parasse agora, os soviéticos teriam semanas para reconstruir defesas, trazer novas divisões do interior e se fortificar. Cada dia de atraso prejudicava a Alemanha, pois os soviéticos mobilizavam mão de obra mais rápido que os alemães, e ainda havia o calendário. As chuvas de outono da Rússia, a Rasputitsa, transformariam as estradas em lama até meados de outubro. Depois disso, nada com rodas ou esteiras se moveria até o solo congelar. Se os panzers fossem primeiro para o sul, até Kiev, a ofensiva contra Moscou não começaria antes de outubro, no mínimo. Isso significava atacar Moscou na pior época do ano, com tropas exaustas, tanques desgastados e o inverno se aproximando. Quando Guderian, Hoth e Bock se encontraram com Hitler em Borisov, no dia 4 de agosto, os 3 generais defenderam um ataque a Moscou. Guderian teria mostrado no mapa que Moscou era o local onde o Exército Vermelho resistiria e poderia ser destruído. Era o argumento mais claro para um golpe decisivo e, no papel, fazia sentido. Mas havia problemas que os generais ou não viam ou não queriam ver. O argumento de Hitler era menos dramático, mas talvez mais fundamentado na realidade. Antes de entrarmos no lado do argumento de Hitler, quero falar sobre algo que eu realmente tenho jogado. Este é Metal Hunter, e eles estão patrocinando este vídeo. Sem mira automática ou mecânicas baseadas em sorte. Você está atrás de uma arma estacionária, canhão antiaéreo, peça de artilharia ou rifle de precisão. Ou você faz o disparo na hora certa ou perde.
É um shooter PVP militar móvel focado em duelos de 3 ondas. A cada onda, você está em um campo de batalha histórico real. Pearl Harbor, Varsóvia, Vietnã, Afeganistão. 9 locais retirados de operações reais. Você seleciona o modo de tiro, equipa uma carta de atirador para ganhar bônus de dano ou velocidade e depende da precisão. Um tiro certeiro, na hora certa, pode decidir toda a onda. Você coleta cartas de atirador, melhora suas armas, avança nas ligas e nos clubes. Está acontecendo uma Blitz de clube, um revezamento de 3 dias em equipe, onde o clube atinge marcos e ganha prêmios no ranking. Então, se você curte jogos de tiro baseados em habilidade e gosta desse lado da história militar, sinceramente, dá uma chance. Baixe Metal Hunter grátis para iOS ou Android, o link está no topo da descrição. Use o código FACTBITES e ganhe um pacote de boas-vindas grátis. Metal Hunter não é sobre quem atira primeiro, é sobre quem mira melhor. Links abaixo. Então, os generais queriam Moscou. Guderian, Halder, Bock. Todos concordaram, avançar para leste, tomar a capital e encerrar tudo. Mas Hitler via algo totalmente diferente no mesmo mapa. O argumento dele era menos dramático, porém talvez mais realista. E ele começou pelo flanco. O 5º Exército Soviético, liderado pelo Major-General Potapov, estava nas pântanos de Pripyat, entre os grupos de exércitos centro e sul. Esse exército vinha lutando desde o primeiro dia da Barbarossa e havia sofrido perdas terríveis, mas não foi destruído. Ele seguia operacional, realizando ataques e ameaçando os flancos direito do grupo de exércitos centro e esquerdo do grupo de exércitos sul. Os pântanos quase impediam o acesso de blindados, e o 5º Exército causava tantos problemas que Hitler ordenou sua destruição na Diretriz 33 em 19 de julho. Imagine que Guderian consegue seu objetivo e o grupo de exércitos centro avança com força total rumo a Moscou. O flanco sul fica exposto por mais de 250 quilômetros. A frente sudoeste soviética, com centenas de milhares de soldados, está ao sul sem obstáculos entre ela e as linhas de suprimento do grupo de exércitos centro. Se os soviéticos contra-atacassem por essa brecha enquanto os panzers lutavam a 400 quilômetros por Moscou, toda a ofensiva poderia ser isolada. Hitler percebeu isso. Ele chamou isso de um risco inaceitável. Ao analisar como os soviéticos expuseram os flancos alemães mais tarde, em Stalingrado, Kursk e na Operação Bagration, é difícil dizer que ele estava errado sobre o perigo. Mas o argumento de Hitler ia além do flanco. A Ucrânia era o celeiro da União Soviética. Donbass produzia mais da metade do carvão soviético e grande parte do aço. A perda da Ucrânia paralisaria a produção industrial soviética e daria à Alemanha recursos essenciais para uma guerra prolongada. Hitler afirmava, antes da Operação Barbarossa, que os objetivos econômicos do Sul eram mais importantes que o valor simbólico de Moscou. Aqui está a parte que as memórias de Guderian ignoraram. Halder e o Estado-Maior vinham discretamente direcionando a campanha para Moscou há semanas. Às vezes interpretavam as ordens de Hitler de forma mais flexível e forneciam relatórios que destacavam a força soviética perto de Moscou, minimizando a ameaça no sul. Quando Hitler percebeu, ficou furioso. Ele emitiu um memorando em 21 de agosto que o ajudante de ordens de Halder chamou de Dia Negro para o exército em seu diário. No memorando, Hitler disse que as propostas do exército para continuar as operações não correspondiam às suas intenções. Ele mandou tratar os flancos primeiro, ponto final. Os generais viram isso como interferência. Hitler via isso como correção dos oficiais que ignoravam sua estratégia desde o início. No dia 23 de agosto, Halder fez sua última jogada. Ele se reuniu com Bock e Guderian em Borisov e decidiram que Moscou era a prioridade. Depois, Halder voou com Guderian ao quartel-general de Hitler na Toca do Lobo, Prússia Oriental. A ideia era que Guderian, como um dos comandantes favoritos de Hitler, poderia ser a única pessoa capaz de fazê-lo mudar de ideia. Na reunião, sem Halder ou Brauchitsch, Hitler deixou Guderian expor todo o argumento pró-Moscou. Guderian insistiu firmemente. Ao terminar, Hitler foi até o mapa, apontou para a Ucrânia e praticamente explicou por que o Sul deveria ser prioridade. Recursos econômicos, ameaça pelo flanco e a urgência de destruir as forças soviéticas na Ucrânia antes que ameaçassem o avanço a Moscou por trás. Aqui a história fica interessante. Os demais oficiais concordaram com Hitler e ninguém apoiou Guderian. A decisão já havia sido tomada e Guderian percebeu isso. Em vez de lutar uma batalha perdida, ele mudou de estratégia.
Pediu a Hitler permissão para levar todo o seu grupo de blindados ao sul, sem dividi-lo. Hitler concordou. Halder ficou furioso, vendo Guderian fazendo um acordo pessoal com Hitler em vez de manter seus princípios. Ele já havia oferecido sua renúncia a Brauchitsch dias antes. Brauchitsch recusou, dizendo que as renúncias não seriam aceitas e nada mudaria. O Estado-Maior do Exército, após perder a discussão, passou a se preparar para a operação que vinha combatendo havia semanas. Mas, ironicamente, Guderian, que mais se opôs à ida para o sul, viabilizou o cerco de Kiev e depois reconheceu isso como uma das grandes conquistas operacionais da guerra. Em 25 de agosto, o segundo grupo Panzer de Guderian virou para o sul a partir de suas posições perto de Smolensk, rumo à retaguarda da frente sudoeste soviética. O primeiro grupo Panzer de Kleist, do Grupo de Exército Sul, avançaria para o norte a partir de cabeças de ponte do outro lado do Dnieper, perto de Kremenchuk. Os dois grupos Panzer, separados por mais de 300 quilômetros, planejavam se encontrar a leste de Kiev e cercar tudo entre eles. Os soviéticos aguardavam novo avanço rumo a Moscou. Stalin e o Stavka enviavam reforços ao eixo de Moscou há semanas. A virada repentina de Guderian para o sul o surpreendeu totalmente. A inteligência soviética inicialmente interpretou mal o movimento, achando que era uma manobra de flanco em direção a Briansk e não a Kiev. Quando perceberam o que ocorria, já era tarde para reagir. Aqui está um detalhe que se perde no debate entre Moscou e Kiev. Os blindados de Guderian não avançaram para o sul sem oposição. A frente de Briansk soviética, liderada pelo general Yeremenko, iniciou ataques para isolar Guderian. Eles falharam, mas causaram baixas significativas e retardaram o avanço. O grupo blindado de Guderian, com só 50% da força, avançava ao sul sob forte resistência para tentar fechar um bolsão a 300 quilômetros. Enquanto isso, Stalin agravava a situação de suas próprias forças. Comandantes na frente sudoeste, como o general Kapuanos, pediram permissão para sair do saliente de Kiev antes que o cerco se fechasse. Stalin recusou. Ele estava errado em ambos os casos. Em 16 de setembro, os blindados de Guderian se uniram às forças de Kleist em Lokhvitsa, cerca de 200 quilômetros a leste de Kiev. O bolsão tinha cerca de 250 quilômetros de largura e 150 quilômetros de profundidade. Ficaram presos ali aproximadamente de 450 mil a 680 mil soldados soviéticos de 5 exércitos, o 5º, 21º, 26º, 37º e 38º, junto com elementos do 40º. Foi o maior cerco da história da guerra. Stalin finalmente autorizou a retirada em 17 de setembro, um dia após o cerco se fechar. Já era tarde demais. A própria Kiev caiu em 19 de setembro. Os combates no bolsão seguiram por mais uma semana enquanto as unidades soviéticas tentavam escapar, mas sem forças móveis e sem um comandante supremo no local, não houve fuga organizada. O coronel-general Kurpanov, comandante da frente sudoeste, foi morto tentando romper as linhas alemãs em 20 de setembro. Seu comissário político Bermistenko foi morto junto com ele. Em 26 de setembro, tudo havia acabado. Os números alemães afirmavam 665 mil prisioneiros, além de 884 tanques e mais de 3.700 canhões capturados ou destruídos. Alguns historiadores estimam o número de prisioneiros mais próximo de 450 mil a 500 mil. Mas mesmo a estimativa mais baixa faz dessa a pior derrota soviética de toda a guerra, superando até mesmo o cerco de Białystok-Minsk e o desastre posterior em Vyazma. 5 exércitos de campo soviéticos compostos por 43 divisões deixaram de existir efetivamente. A frente sudoeste foi destruída como força de combate. As baixas alemãs durante toda a operação chegaram a cerca de 128 mil, incluindo cerca de 27 mil mortos. Isso não é insignificante. A proporção de perdas foi impressionante, 5-1 em mortos e capturados, com os soviéticos perdendo uma frente estratégica inteira. Então, aqui está a pergunta que vem sendo debatida há mais de 80 anos. O cerco de Kiev valeu o atraso que causou a ofensiva contra Moscou? O grupo de Moscou defende que a Operação Tufão, o avanço sobre Moscou, só começou em 2 de outubro, 6 semanas mais tarde do que começaria se os blindados tivessem ido para o leste, não para o sul. Essas 6 semanas gastaram o bom tempo restante. A Rasputitsa chegou em meados de outubro, como os generais alertaram, transformando as estradas em atoleiros intransitáveis.
Quando o solo congelou em novembro e o avanço recomeçou, reforços soviéticos da Sibéria já haviam chegado. As temperaturas caíam abaixo de menos 30 graus, enquanto as tropas alemãs lutavam com uniformes de verão. A Operação Tufão estagnou nos arredores de Moscou no início de dezembro, e a contraofensiva soviética depois empurrou os alemães de volta mais de 100 quilômetros em alguns setores. Se Guderian tivesse avançado para o leste no fim de agosto, argumenta-se que os panzers teriam chegado a Moscou antes da lama, do congelamento e da chegada das divisões siberianas. Moscou cai, a rede ferroviária desmorona e a guerra toma um rumo fundamentalmente diferente. É um argumento simples, mas baseado em suposições que não resistem à análise detalhada. Primeiro, o grupo de blindados de Guderian iniciou a Operação Tufão com apenas cerca de 283 tanques operacionais, aproximadamente 26% do que tinha em 22 de junho. Essas perdas ocorreram na operação em Kiev, mas também nos combates perto de Smolensk e Yelny em julho e agosto. Os blindados estavam se desgastando independentemente da direção que tomavam. Uma ofensiva em Moscou em agosto teria sido feita por blindados com metade da força e no fim de linhas de suprimento incapazes de fornecer combustível e munição de forma confiável. Em segundo lugar, o problema do flanco era real. Se os 5 exércitos soviéticos no saliente de Kiev não tivessem sido destruídos, estariam no flanco direito do grupo de exércitos centro no avanço para Moscou. A frente sudoeste tinha cerca de 627 mil soldados no início da batalha. Manter essa força intacta ao avançar 400 quilômetros a leste rumo a Moscou era o tipo de flanco exposto que já destruiu exércitos na história militar. Os soviéticos provariam em Stalingrado, pouco mais de um ano depois, que eram perfeitamente capazes de atacar um flanco exposto com resultados devastadores. Terceiro, e esse é o ponto mais ignorado, mesmo se a Alemanha tomasse Moscou, não há provas de que a guerra acabaria. O governo soviético tinha planos de contingência para se transferir para Kuibychev, 850 quilômetros a leste de Moscou. A indústria soviética já estava sendo evacuada para além dos Urais. Stalin havia mostrado em Leningrado e depois em Stalingrado que lutaria por cada cidade em vez de negociar. Tomar Moscou teria sido um golpe simbólico e logístico, mas não o nocaute que os generais imaginavam. E aqui está algo que notei enquanto analisava as fontes. Quase tudo o que sabemos sobre o argumento de priorizar Moscou vem das memórias dos generais após a guerra, escritas por quem tinha motivos para culpar Hitler pela derrota. Pesquisas recentes, como as de David Stiles sobre as batalhas de Smolensk, revelaram que o grupo de exércitos centro estava em situação pior em agosto do que Guderian e Halder admitiram. Isso não quer dizer que Hitler estava certo em tudo. A insistência dele em manter Kiev como objetivo de prestígio no início da campanha trouxe problemas. Seus argumentos econômicos muitas vezes superavam a realidade militar, e sua tendência a passar por cima dos comandantes em campo só pioraria à medida que a guerra avançava. Mas nessa decisão e momentos específicos, sua leitura da situação operacional foi talvez superior à dos generais. A ameaça pelo flanco era real. A logística não suportava avançar até Moscou, e o cerco de Kiev eliminou forças que ameaçariam qualquer avanço para o leste. Os generais queriam o golpe dramático e decisivo, Hitler queria a solução metódica. E a solução metódica produziu o maior cerco da história da guerra. Jogue Metal Hunter, link no código e na primeira linha da descrição.